Graças a Deus. Amém? Todos pegaram? Amém. Então, abra sua Bíblia no livro de Efésios. Essa palavra nós vamos decorar bem ela, de tanto nós repetirmos. Glória a Deus. Mas hoje nós vamos avançar um pouquinho mais na armadura de Deus. Senhor, em nome de Jesus. Essas 3 últimas semanas nós falamos sobre a couraça da justiça. Quem está vestido com a couraça da justiça, diga amém. Amém. Diga, eu estou vestido. Eu estou vestido. Mas você não está falando como quem está crendo. Eu Amém? Você tem que falar como quem crê de verdade. Amém? Diga, eu estou vestido estou com a vestido. couraça da justiça. Eu estou revestido Eu estou com a revestido. couraça Coração. da justiça. Amém? Então hoje nós vamos começar a calçar os nossos pés na preparação do Evangelho da Paz. Amém? Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 6, versículo 10. Efésios 6, 10. Aleluia. A palavra do Senhor diz assim, igreja: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestindo-vos de toda a armadura de Deus. Diz toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Pois não temos de lutar contra a carne e o sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do Evangelho da Paz. Amém? Amém. Nós vamos falar sobre calçar os nossos pés na preparação do Evangelho da Paz. Aleluia. Então, igreja, quando nós falamos sobre calçar os pés na preparação do Evangelho da Paz, o que se pensa de primeira mão, né, o que nós pensamos é que nós precisamos estar preparados para nós irmos e falarmos de Jesus, levarmos o Evangelho, né? Evangelho da Paz fala de evangelizarmos. Amém? Estarmos preparados para o evangelismo, estarmos preparados para levar Jesus às pessoas. Mas eu quero dizer para vocês que isso é apenas uma das partes, é a nossa movimentação no terreno plano. Mas falando de armadura, falando de calçar os pés na preparação do Evangelho da Paz, fala de nós estarmos preparados para marcharmos num terreno espiritual. Num terreno espiritual, que é paralelo a este terreno. A palavra do Senhor fala que é nas regiões celestiais que atuam os demônios, as potestades, os principados. A gente apenas vê as manifestações aqui na terra, mas tudo tem uma origem no mundo espiritual. Tudo começa, tudo tem uma procedência no mundo espiritual. O mundo espiritual influencia totalmente o mundo natural. Amém? Então, que parte é essa da armadura? Irmãos, em Apocalipse, olha Apocalipse. A palavra fala de Jesus, Apocalipse capítulo 1, no versículo 13. Versículo 12. Tem uma visão de Jesus, uma aparição de Jesus em Apocalipse. Eu quero que você veja Jesus. Essa é a visão de Jesus glorificado. Essa é a visão do Cristo vencedor, daquele que venceu a morte. Quando ele hoje, com seu corpo glorificado, é dessa forma que ele atua no mundo espiritual. Então, Apocalipse 1:12 diz assim, ó: e voltei-me para ver quem falava comigo, e ao voltar-me, vi 7 candeeiros de ouro. Os 7 candeeiros são as igrejas.
E no meio dos 7 candeeiros, alguém semelhante a um filho do homem, vestido com vestes talares, e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. A sua cabeça e o seu cabelo eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chamas de fogo. E os seus pés eram semelhantes a latão reluzente, como que refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Amém? Eu quero me deter aqui só no fato dos pés de Jesus. Os pés de Jesus é como o latão reluzente, como que polido. Os pés de Jesus são os pés preparados para esmagar a cabeça da serpente. A palavra diz que quando Jesus lá na cruz disse está consumado, ele deu um golpe fatal na cabeça do dragão, da velha serpente, que é Satanás. E desde então, Satanás tem se arrastado pela história com a cabeça ferida, uma ferida mortal, que vai se dar encerramento no dia do julgamento do grande trono branco, onde Satanás e os demônios vão ser lançados definitivamente no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte, e ali é o fim para ele, onde ele vai sofrer eternamente. Mas então assim, essa ferida mortal, esse pisar de Jesus, os pés de Jesus, que esmagou a cabeça da serpente, a palavra de Deus diz, uma profecia lá em Gênesis que diz assim, que a semente da mulher, está se referindo a Jesus, a semente da mulher seria ferido no calcanhar, mas esmagaria a cabeça da serpente. Então Jesus, com os seus pés como latão reluzente, ele esmagou a cabeça de Satanás. E Satanás vem se esgueirando durante toda a história, usando do engano. Mas ele é um inimigo já que está com a cabeça esmagada. Amém? Então, o que é calçar os pés na preparação do Evangelho da Paz? É você tomar a autoridade que há no nome de Jesus. É você saber a autoridade que você tem e usar essa autoridade. Porque, olhe comigo lá em Lucas, capítulo 10, no versículo 17. Lucas 10, versículo 17. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Lucas 10, 17. Olha o que diz. Voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos submetem. Disse-lhe Jesus, olha o que Jesus disse, essas são as palavras de Jesus: eu vi Satanás como raio cair do céu. Amém? Quer dizer que o domínio que ele tinha estabelecido havia sido destruído, havia sido tirado. O poder, o governo que ele tinha havia sido tirado. E Jesus disse, versículo 19: eu vos dei autoridade. Em outras linguagens diz poder. Então eu vou usar as duas palavras, poder e autoridade. Eu vos dei autoridade para pisar. Diga, eu tenho autoridade. Eu tenho autoridade para pisar, para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. toda a força, E nada vos fará dano algum. nada. Eu vou repetir, eu quero que você repita junto comigo. O que Jesus disse? Eu vos dei autoridade Eu vos dei autoridade para pisar, para pisar serpente e escorpião e toda a força do inimigo. E nada vos fará dano algum. Agora eu quero que você olhe para o seu irmão e diga: você tem autoridade Você tem autoridade recebida de Jesus recebida desde para pisar para pisar serpentes serpente, e escorpiões e toda a força do inimigo. toda a força do E inimigo. nada Nada vos fará dano nos algum. fará mal. Você crê nisso? Então diga aleluia. Isso é fundamental da armadura. Porque
Não adianta nós vestirmos a couraça da justiça se os nossos pés estiverem desprotegidos. Até mesmo um grande guerreiro, muito bem armado com a sua armadura, ele pode ser ferido no seu calcanhar se a sua armadura não estiver protegendo o calcanhar, as suas pernas. Estão entendendo, amados? Então, assim, há pessoas que travam grandes batalhas e oram e fazem, acontece no mundo espiritual, mas não tem tomado consciência da autoridade que ela tem no nome de Jesus para pisar. A Bíblia diz que Jesus ele sujeitou todas as coisas debaixo dos nossos pés. Pise aí. Eu quero ensinar a vocês o que é ser profético, o que é fazer ato profético. Irmãos, a igreja precisa entender isso. Que todo movimento que nós fizemos no mundo físico tem uma repercussão no mundo espiritual. A gente chama isso de ato profético. Quando a gente faz algo pela fé no mundo físico, tem uma repercussão no mundo espiritual. Quando você marcha pela fé aqui, você está marchando pela fé junto com os exércitos de Deus no céu. Estão entendendo? Então, o exército de Josué, Deus deu para eles uma estratégia de conquista. E isso a gente vai estar desmembrando mais ainda as outras semanas. Mas falar de evangelho, calçar os pés na preparação do evangelho da paz, é nós estarmos preparados para conquistar território. Nós somos chamados para conquistar territórios. Amém? E uma cidade é um território, um bairro é um território, uma pessoa é um território. Vidas são territórios. Amém? Então nós só podemos conquistar os territórios. Todos os territórios já estão ocupados hoje. Então, para que nós possamos tomar um território, nós precisamos marchar em direção àquele território e desocupar aquele que está ocupando aquele território. Foi isso que Josué fez. Hoje não existe pessoa desocupada. Não estou falando no sentido de não fazer nada, estou falando no sentido espiritual. Ou você está ocupado pela presença de Deus na sua vida, ou você está ocupado pela presença de demônios. A Bíblia diz que nós somos uma casa, e uma casa, ela é habitada. Se ela não for habitada pelo Espírito Santo de Deus, ela vai ser habitada por demônios. Por isso que a Bíblia diz assim, que quando nós expulsamos um demônio, ele sai daquela casa, daquela pessoa, e anda por lugares áridos. E ele volta para ver se a vida daquela pessoa, e a Bíblia fala como casa, diz que ele volta para aquela casa e vê se aquela casa está varrida e adornada, mas não tem ninguém morando, não tem ninguém habitando ali, e esse alguém é Jesus, é o Espírito Santo de Deus, é a palavra de Deus. Se não houver moradia da presença de Deus ali, ele volta a ocupar aquela casa, aquele território, e traz 7 demônios pior do que ele. Estão entendendo, amados? Então a Bíblia diz que o valente precisa o quê? Ele precisa, quando entrar numa casa, quando entrar num território que está ocupado, ele precisa o quê? Amarrar o valente. Marretar. Quem que é o valente que a palavra está se referindo? Está se falando de Satanás e os demônios que estão atuando naquele território. Para você ganhar uma vida para Jesus, primeiro você tem que estar preparado, calçar os pés na preparação do Evangelho da Paz, para marchar contra esses demônios que estão atuando. Não é só você falar de Jesus para aquela pessoa, você vai se deparar com um demônio de vício, de drogas, de álcool, de adultério, de prostituição, de religiosidade, de tantos demônios. Se você quer ganhar alguém para Jesus, você vai se deparar com um demônio, você vai ter que guerrear contra aquele demônio. E para isso você tem que estar calçado nos seus pés. E a ideia que vem não é de uma sandália, mas sim de um coturno. Porque o coturno ele é algo extremamente forte e resistente que você pode pisar em qualquer terreno. Eu me lembro que quando eu estava no quartel, o meu coturno ele era muito duro, muito forte, é um couro muito grosso. A gente passava na água, passava nas pedras, passava no barro, passava nos espinhos. Nenhum espinho feria o meu pé, nenhuma pedra machucava o meu pé, nem a água molhava os meus
meus pés, porque aquele coturno protegia os meus pés. Amém? Então está falando de você usar a parte da armadura para você pisar na cabeça de quê? Serpentes, escorpiões, demônios. Você vai se deparar, você vai ter que guerrear contra esses demônios. Então a palavra fala que Deus deu uma direção para Josué, para conquistar um território. Deus disse: Josué, aonde você colocar a planta dos teus pés, Josué capítulo 1, eu te darei por herança esta terra, eu te darei esse território. Mas Deus estava dando um território já ocupado, como eu falei para vocês. Havia gigantes naquela terra. Irmãos, aos nossos olhos hoje, aos olhos de muitos crentes, os demônios são gigantes. As potestades, os principados são gigantes. Não é assim que as pessoas veem? Quando se fala em batalha espiritual, quando se fala em guerra espiritual, a impressão que se tem de muitos cristãos é que o diabo é mais poderoso que Deus, é que os demônios fazem mais do que Deus, porque mata, porque faz, acontece. Eu digo para vocês, isto é uma mentira do diabo. Na verdade, o nosso inimigo, ele já foi vencido, e ele usa de uma arma chamada intimidação. Ele intimida para gerar medo, ele faz barulho para dizer que ele é maior do que realmente ele é. Ele não pode ser menosprezado. Se você menosprezar uma serpente ferida, se você, já está morto, e você for descuidado, chegar o dedo, mesmo ferida, a serpente pode te picar, sim ou não? Você não pode menosprezar um escorpião que se finge de morto. O escorpião se finge de morto. Se você menosprezar o escorpião, ele vai te picar. Está entendendo, amados? Então quer dizer assim, ele é um inimigo não gigante, porque a serpente não é algo gigante, o escorpião não é algo gigante, mas é algo traiçoeiro, e você precisa estar protegido. Amém? Então está falando de você ficar atento, de você ser sóbrio, e você estar bem preparado. Porque o diabo é meu inimigo, já é um derrotado, e aí só que não vigia e abre brecha do diabo, pega no calcanhar e fere. Entendeu? Já vi história de pessoas que foram expulsar demônios e saíram endemoniadas. Só que aí que está a questão, porque eles não estavam calçados na preparação do Evangelho da Paz. Ou seja, eles não estavam revestidos da autoridade. Calçar os pés é você estar vestido de autoridade. Você pode andar por qualquer terreno e nada vai te fazer mal nenhum, em nome de Jesus. Amém? O que Deus deu de direção para Josué? Deus disse: Josué, vocês vão conquistar Jericó. Jericó era uma grande cidade. Uma cidade, uma capital gigantesca, cercada de muralhas muito grandes. Alguns historiadores dizem que a muralha tinha em torno de 6 metros de largura. A muralha era tão larga que era possível passar um carro. Não um carro de hoje, também podia passar um carro nos dias de hoje, mas era tão larga que podia se passar carros com cavalos por cima naquela muralha, andar por cima. Havia casas construídas na muralha, está entendendo? Então não era um muro normal, eram muralhas muito largas que serviam para a proteção da cidade. E aí Deus disse: você vai conquistar aquela cidade, vai conquistar uma cidade já habitada. Qual que é a estratégia? Deus disse: vocês vão rodear a cidade por 7 dias, em silêncio, apenas marchando. E no 7º dia, todo mundo vai dar brados, gritos, e a muralha vai cair. Parece uma loucura as pessoas ficar marchando, dando volta, em volta de uma muralha. Mas o que eu quero que você entenda é isso, amados, que os nossos pés, quando são preparados na preparação do Evangelho da Paz, nós precisamos marchar para a guerra. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Não existe paz sem guerra. Se você quer paz dentro da sua casa, você não tem que travar uma guerra contra o seu marido, contra os seus filhos, contra as pessoas. Mas você vai ter que travar uma guerra contra os demônios que estão roubando a paz na sua casa.
Se você quiser paz nas suas finanças, você vai ter que travar uma guerra contra Mamon. Se você quiser paz para o seu interior, para a sua alma, você vai ter que travar uma guerra contra a sua carne. Não existe paz sem guerra. Diga comigo, não existe paz sem guerra. Amém? Só que a guerra nós travamos no mundo espiritual. Então, irmão, Josué entendeu o que é marchar no mundo físico com uma atitude espiritual. Todos os homens de Deus fizeram atos proféticos. Eles se movem no mundo físico enquanto Deus se move no mundo espiritual. Porque Deus, ele reage à nossa ação de fé. Deus age de acordo com o nosso mover aqui na terra. Se nós nos movemos por fé, Deus se move no céu e libera anjos. Está entendendo? Então, quando Josué estava lá marchando, dando as voltas, o exército de anjos do Senhor estava no mundo espiritual marchando. E quando eles deram brados, as muralhas caíram. Caíram por quê? Porque o céu desceu à terra. A glória de Deus se manifestou ali, derrubando aquelas muralhas. Os anjos do Senhor derrubaram aquelas muralhas. Está entendendo, amados? Amém. Glória a Deus. Deus estava lá, Moisés na beira da praia, com toda a nação de Israel, vinda do cativeiro do Egito, na frente da praia, o mar fechado, estava lá Faraó vindo atrás, montanhas cercadas de todos os lados, Faraó vindo com todo o exército para matar o povo de Israel. E Moisés se joga no chão, de joelho, e começa a clamar a Deus. Deus, e agora? O que nós vamos fazer? O que vai ser de nós? Vamos perecer? O Senhor nos trouxe, nos tirou com uma forma poderosa para nós morrer aqui na praia. Deus diz: Moisés, por que você clamas a mim? Diga ao povo que... O que Deus diz? Marche. Diga ao povo que... Marche. Marche para onde? Marche para dentro do mar. Mas o mar está fechado. Deus disse: marche. A atitude profética de Moisés, ele foi o primeiro. Ele começou a entrar na frente do mar, começou a chegar na frente do mar marchando, e o povo atrás marchando. Quando ele chegou próximo da água, as águas se abriram. Deus dividiu o mar. Deus só dividiu o mar quando eles tiveram uma atitude profética, quando eles começaram a marchar. Deus abriu o mar. Está entendendo? Amém. Então, amados, só existe conquista de território quando nós aprendemos a usar os nossos pés para a guerra. Para estabelecer o evangelho da paz, é preciso guerrear no mundo espiritual. Para guerrear no mundo espiritual, você precisa calçar os pés na preparação. E calçar os pés na preparação é você ter convicção da veracidade, da autoridade, do poder que há na palavra de Deus. Não estou falando no sentido genérico da palavra. Eu creio na palavra, eu creio na promessa de Deus, eu creio na bênção de Deus. Não. É você crer nas palavras específicas para a batalha. O que Deus diz para você guerrear? É você andar com confiança para que o inimigo não intimide você. Palavras que você precisa saber para ir para a guerra, firme, sem ter medo do inimigo, sabendo que ele é menor do que ele realmente aparenta ser. A Bíblia diz: maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Repita comigo: maior. Maior. Diga: maior. 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 É o que está em mim do que o que está no mundo. Amém? Então o diabo vem dizer para você que ele é o gigante, que os demônios são poderosos. Mas a Bíblia diz, isso está calçado, sabe? Está calçado também, se usa hoje para falar de uma pessoa que é armada. O fulano está calçado na bala. Calçado na bala. Você tem que estar calçado na palavra. Calçar os pés na preparação do evangelho é calçado na palavra contra o diabo. Não contra as pessoas, contra o diabo. E a palavra diz que maior é o que está em nós.
diz que para isto se manifestou o Filho de Deus. 1 João 3,8. Para desfazer as obras do diabo. Então você sabe que Jesus veio para desfazer. Tudo que o diabo está fazendo, Jesus veio para desfazer. Você precisa saber disso. Outra coisa que você precisa estar calçado nessa palavra. Você precisa saber que o diabo é um mentiroso. João 8,44 diz que o diabo, ele é o pai da mentira. Desde o princípio ele é mentiroso, nunca se firmou na verdade, tudo que ele fala é mentira. E aquele que profere a mentira é gêmeo do diabo. Aquele que profere a mentira está aliançado com o diabo. Estão entendendo? Por quê? Porque o diabo é o pai da mentira. Então você precisa saber disso. Por quê? Porque o diabo ele vai usar de uma arma contra você. A mentira. Só que ele é mestre numa coisa. Em fazer com que a mentira pareça verdade. Aí você tem que estar calçado com a verdade para combater a mentira. Por exemplo, dá um exemplo, algumas coisas práticas. O diabo vai dizer que você é um pecador e que você não tem autoridade para querer expulsar ele. Você é todo falho, todo pecador. Mas o que a palavra de Deus diz? Você diz, diabo, tu é um mentiroso. A palavra de Deus diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Eu estou em Cristo. Para aqueles que estão em Cristo Jesus, as coisas velhas, o meu passado, o meu pecado já passou. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Eu não estou, você vai dizer para o diabo, eu não estou andando segundo a carne, eu estou andando segundo o Espírito. Aí você tem que estar andando segundo o Espírito mesmo. Tá? Aí você acaba com a acusação dele. Entende? O diabo vai dizer assim, ó, quem é você? Você não é ungido, você não é separado, Deus não te escolheu. Você diz, diabo, tu é um mentiroso. A palavra diz, não fui eu que escolhi a Deus, mas Deus me escolheu a mim e me designou para que eu vá e dê fruto. Deus me escolheu. Aí o diabo vai dizer para você, mas quem é você? Você não tem autoridade. Quem é essa igreja para achar que tem alguma autoridade contra a minha vida, para ficar me expulsando? Aí você vai dizer, a palavra de Deus diz, sobre esta rocha eu edifico a minha igreja. Aleluia. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Diabo, Deus disse que o inferno, todos os demônios do inferno não podem prevalecer contra a igreja. E eu sou a igreja de Jesus. E eu faço parte da igreja de Jesus. O diabo vai vir mentir, enganar você, dizer que você está doente. Se você está calçado na preparação do Evangelho, você vai guerrear contra ele, vai dizer que tu é um mentiroso. Porque a palavra de Deus diz que Jesus levou sobre si todas as minhas dores e minhas enfermidades. Castigo que me traz a paz estava sobre Jesus, pelas suas pisaduras eu sou sarado. O diabo vai dizer, você é um desgraçado, um maldito. Você vai dizer que tu é mentiroso, diabo, porque a palavra de Deus diz que Jesus levou todas as minhas maldições. Ele se fez maldito, porque maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Eu não sou maldito. Estão entendendo, amados? O diabo usa do engano e da intimidação. E só vence aquele que está calçado na palavra. Existem textos bíblicos. Aí o diabo vai dizer assim, ó que você vai passar vergonha. Eu estou tramando contra você. Tem gente que tem medo, porque o diabo está armando uma cilada contra a minha vida, pastor. Porque o diabo está fazendo isso, aquilo, aquele outro para me derrotar, para me destruir. A palavra de Deus diz, toda arma forjada contra vós não prosperará. E toda língua mentirosa que se levantar em juízo, tu as condenarás, diz o Senhor. Porque esta é a herança dos santos do Senhor, dos servos do Senhor. É o direito que de mim procede. Estão entendendo? Amém. A palavra do Senhor diz que o Senhor dá ordem aos seus anjos para nos guardar pelo nosso caminho, para que a gente não tropece em pedra alguma. O diabo vai dizer, você está sozinho, Deus te abandonou, Deus não está te ouvindo. Você vai dizer, diabo, tu é um mentiroso.
Porque Deus dá ordem aos seus anjos para guardar o meu caminho, para que eu não tropece em pedra alguma. Ah, Deus te abandonou. A palavra de Deus diz que os anjos do Senhor acampam-se ao meu redor. Eu nunca estou sozinho, nunca estou desamparado. Amém? Você precisa estar calçado nas verdades da palavra de Deus. A igreja vitoriosa que esmaga a cabeça da serpente é aquela que tem certeza da palavra de Deus, do que a palavra de Deus diz. Ah, mas a coisa não vai dar certo. Da onde que você está honrando a Deus agora com o seu dízimo, mas vai fazer falta para você? O diabo vai dizer, vai faltar. O diabo é um mentiroso. Nunca vai faltar. A palavra de Deus diz, fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi um justo desamparado. Nem a sua descendência mendigar o pão. Aí o diabo vai dizer, viu, agora quero ver Deus para prover alguma coisa na tua vida. Diabo, tu é um mentiroso. A palavra de Deus diz que o meu Deus há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades, segundo as suas riquezas em glória. Estão entendendo? Amém. Igreja, amados, o povo de Deus só vive uma vida de fracasso, de derrota, se quiser, se der ouvido ao diabo. A palavra de Deus diz assim em Isaías 1, 18 e 19, diz, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se fordes rebeldes, sereis devorados à espada. O que é ser rebelde? Ser rebelde é não dar ouvido à palavra de Deus, ou não acreditar no que Deus está dizendo, ou não obedecer o que Deus está falando, ou duvidar do que Deus falou. Estão entendendo? Então é rebelde todo aquele que duvida do que Deus falou. Então a palavra do Senhor diz, se você der ouvido, ou seja, se você acreditar nisso, e você viver firmado nessa verdade, os seus pés estiverem calçados com o Evangelho da paz, guerreando contra o diabo, você vai comer o melhor desta terra. Você vai ter a saúde de fé. Você vai ter um casamento abençoado. Vai ter filhos abençoados. Vai ter trabalho abençoado. Vai prosperar. O que tem a mão vai prosperar em nome de Jesus. Seu ministério vai andar. Você vai esmagar a cabeça do diabo. Agora, se você começar a dar ouvido às mentiras do diabo, você vai ser devorado pela espada. Você vai ser derrotado. É bem fácil de ver aqueles que estão calçados na preparação do Evangelho da Paz e aqueles que não estão. É pela maneira como eles andam. Não estou falando no mundo físico, mas é pela sua trajetória, pelo seu caminhar. A maneira como eles vão andando no decorrer dos anos. A trajetória de vida, de conquistas ou de fracasso. De milagres ou não, de crescimento, de prosperidade ou travados, paralisados. Estão entendendo? Deus nos chamou para avançar contra as portas do inferno. Isso quer dizer que nós é quem temos que marchar. É nós que temos que subjugar. Pés fala de subjugar. É de você pisar por cima. É de você esmagar, porque você é maior. A palavra de Deus diz, e eu quero ler com vocês, aleluia. Glória a Deus. Em Romanos, capítulo 16, versículo 20, aleluia. Oh, aleluia. As pessoas dizem, porque Deus vai esmagar a cabeça do diabo. Deus já esmagou a cabeça do diabo em Cristo Jesus. Agora, Deus deixou um pouquinho para você também. Ele deixou um pouquinho de gostinho para você usar a autoridade que há no nome de Jesus. Aleluia. Diga aleluia. Aleluia. Isso não é, essa palavra não é só para você crer e receber agora. Essa palavra é para você andar diariamente
totalmente calçados na preparação do Evangelho da Paz. Todos os dias. Glória a Deus. Romanos 16:20 diz assim: e o Deus da paz, olha só, o Deus da paz é quem? É o Deus da guerra. Glória a Deus. O Deus que gera paz como? Fazendo guerra contra os demônios, contra os potestades. E o Deus da paz esmagará em breve. Aleluia. Diga aleluia. Aleluia. Quem que Deus vai esmagar em breve? A Satanás. Aonde? Debaixo dos vossos pés. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Como que Deus esmaga Satanás? Através dos seus pés. Amém? Então Satanás teve a sua cabeça esmagada quando Jesus lá na cruz disse: está consumado. Ali Jesus deu um golpe fatal na cabeça de Satanás e ele veio se esgueirando. Você já viu uma cobra com a cabeça esmagada que ela continua se reborcando e tenta fugir, mas aí ela já está ferida, aí você vai lá e dá o golpe final, acaba com ela. Mas se você não der o golpe final e se você bobear, ela ainda pode te ferir, mesmo ela ferida. Estão entendendo? E muitos cristãos estão sendo feridos por um inimigo com a cabeça esmagada, porque não tem feito uso da autoridade que há na palavra de Deus. Essa autoridade especificamente para a batalha, calçando os pés, está calçado no que Deus diz a respeito de você, no que Deus diz a respeito do seu inimigo. Glória a Deus. Amém? Então Deus diz que Ele esmagará. É Deus que vai esmagar. Mas Deus vai usar quem? Você. Deus vai usar os seus pés. Jesus é o cabeça da igreja. Cristo é o cabeça da igreja. Todas as coisas estão debaixo dos pés de Jesus. Quem são os pés de Jesus? É a igreja. A igreja é o corpo de Jesus e é os pés de Jesus. Então todas as coisas estão debaixo dos seus pés. Pense na enfermidade. Pise nela aí. Ela está debaixo dos seus pés. Pense na derrota. Ela está debaixo dos seus pés. Pense nos demônios. Eles estão debaixo dos seus pés. Pense nas mentiras do diabo. Eles estão debaixo dos seus pés. Pense no medo. Ele está debaixo dos seus pés. Pense na depressão. Está debaixo dos seus pés. Pense na miséria. Está debaixo dos seus pés. Todas essas coisas estão debaixo dos seus pés. E se você não tomar essa autoridade, você vai ser picado. Você vai ficar enfermo. Como o escorpião que pica uma pessoa. Onde ele pica? Ele pica no pé. Aonde a serpente pica? Ela pica no pé. Não adianta a pessoa entrar no mato, entrar na selva toda vestida, toda revestida e andar de chinelo de dentro. Estão entendendo agora? Não adianta você ir para a guerra com capacete da salvação, com couraça da justiça, escudo da fé, espada do Espírito, cinturão da verdade, se o segundo item, que é a preparação, você não estiver. Um crente que não conhece o poder que há no nome de Jesus. Um crente que não conhece o que a palavra de Deus diz sobre o seu inimigo. O diabo ele tem falado a respeito dele mesmo. Ele tem feito uma propaganda a respeito dele. A propaganda que ele tem feito é que ele é poderoso, que ele faz acontece, que ele mata, rouba, faz acontece. E ele faz quando você não exerce a sua posição de autoridade. Ele faz. Por quê? Pelo engano. Está entendendo? Ele ainda consegue picar. E ele tem picado muitas pessoas. Tem ferido muitas pessoas. Tem matado, roubado e destruído muitas vidas por não estarem calçados. Mas você hoje sabe dessa verdade em nome de Jesus. Amém? Diga em nome de Jesus. Eu não vou dar ouvido às mentiras do meu inimigo. Diga que ele é mentiroso. Ele é sem vergonha. Amém? Então, nós vamos pisar na cabeça dele. E como que você pisa na cabeça dele? Como que você pisa na cabeça do diabo? Toda vez que
você usa a palavra de Deus contra o diabo. Lá em Mateus capítulo 4, Jesus tem um confronto com Satanás. Como que Jesus venceu Satanás? Ele estava calçado nos seus pés na preparação do Evangelho da Paz. Jesus não começou o ministério dele, não começou a pregar o Evangelho sem primeiro ir para o deserto e ter um confronto face a face com o seu maior inimigo, que era Satanás. Jesus foi para o deserto antes de pregar a palavra. Antes de anunciar o Evangelho da paz, ele foi lá para ter uma guerra contra Satanás. E nessa guerra, Satanás usou a palavra. Ele usou de engano, porque ele distorceu a palavra de Deus, tirou fora do contexto. Então, uma coisa que o diabo ele vai usar é a palavra, ele usa a palavra também. E aqueles que não estão preparados, aqueles que não conhecem, aqueles que não são atentos a essa arma, se deixam enganar pelo diabo e perdem a autoridade. O diabo usou a palavra contra Jesus, mas a arma que Jesus usou para esmagar Satanás foi essa: está escrito. Toda vez que Jesus dizia está escrito, ele esmagava a cabeça do diabo e dava uma paulada na cabeça. Essa palavra está escrito é uma sentença. É como você pegar nas suas mãos uma marreta e dar uma marretada. Está escrito, está consumado. Essas palavras são palavras de autoridade. Amém? Então, é claro que o diabo aí não vai vir personificado de diabo para você, mas ele vai vir como um pensamento na sua mente. Ele vai vir como um sentimento no seu coração, que vai fazer você desacreditar do que a palavra de Deus diz, que vai fazer você duvidar do que é pregado, que vai fazer você duvidar do poder de Deus, que vai fazer você enxergar a realidade pela vista natural e não pela visão de fé. E é aí que você precisa estar calçado para ir contra isso, para ir contra você mesmo, para ir contra a sua carne, contra a sua mente natural, contra os seus pensamentos, contra os seus sentimentos naturais, para esmagar a cabeça do diabo com a palavra de Deus. Amém, amados? Vamos parar por aqui? Amém? Semana que vem nós vamos continuar, nós vamos aprofundar um pouquinho mais. Mas eu quero dizer para vocês que o Deus de paz esmagará em breve a Satanás debaixo dos seus pés. Aleluia. Eu quero que você, a partir de hoje, ande assim, como igreja vencedora. Aleluia. Glória a Deus, Senhor. Ora, basuri canta, basura. Cheira, bacana, basura. Glórias a ti, Senhor. Tem um pastor que diz assim: diabo, já te vi. Pode sair agora, em nome de Jesus. Você já viu em que área ele está agindo na sua vida? Se você desconfia, olha só, um dos sinais de que o diabo está agindo em alguma área da sua vida é assim: ele veio para matar, roubar e destruir. O oposto disso é vida, vida é abundante. Tá? Então, se existe alguma área da sua vida que está sendo morta ou que está morta, alguma área da sua vida que está sendo roubada ou que está sendo destruída, seja a sua vida de oração, seja o seu ministério, seja o seu casamento, seja a sua saúde, seja as suas finanças, seja a sua mente, os seus pensamentos, se há algo na sua vida que está sendo roubado, ou está sendo morto, ou está sendo destruído, é sinal que o diabo está agindo ali. Agora, você tem que dizer: diabo, eu já te vi. Sai da minha finança agora. Pisa na cabeça do diabo. Esmaga ele. Libera o decreto de vida. Libera o que a palavra de Deus diz. Fecha a brecha também, né, amados? Fecha a brecha também. Né?
Isso fala da preparação do Evangelho da Paz. Não adianta você querer pisar no escorpião, querer pisar numa serpente e chinelo de dedo, com os dedão tudo para fora e o garrão para trás, para fora do chinelo. Não adianta, você tem que estar com todo o seu pé protegido, ou seja, todas as brechas precisam estar fechadas. Amém? Mas uma vez que você viu o seu inimigo, não fuja dele, não tenha medo dele, ore e se revista do poder de Deus, tenha palavras específicas para a área que ele está agindo. Se ele está agindo no casamento, busque palavras de milagre, decretos de vida para o seu casamento. Se ele está agindo na sua finança, busque na palavra o que Deus diz sobre a sua finança e libere os decretos de Deus. Se é na sua saúde, busque na palavra o decreto da saúde sobre a sua vida. Se é sobre o seu ministério, na área que for, tome a autoridade que há na palavra específica, na palavra revelada para aquele momento, para aquela batalha. E esmague a cabeça da serpente, esmague a cabeça de Satanás em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Se coloque em pé, amados. Eu quero orar com vocês. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Palavra de Deus diz que Jesus, depois que morreu na cruz do Calvário, antes que ele voltasse ao seu corpo depois de 3 dias, antes que subisse aos céus, ele desceu às regiões inferiores. E lá ele tomou a chave do inferno e da morte e esmagou a cabeça de Satanás. Jesus levou cativo o cativeiro. Jesus tomou tudo que estava nas mãos do diabo e deu dons aos homens. Os dons, a autoridade foi liberada após Jesus ter esmagado a cabeça de Satanás. Ele te deu autoridade, poder para pisar serpentes e escorpiões. Quero que você feche seus olhos e em nome de Jesus, veja, o Espírito Santo de Deus te mostrou áreas da sua vida na qual Satanás estava dominando, estava roubando, matando e destruindo. Eu quero que você agora tome a autoridade que há no nome de Jesus, tome a autoridade que há no sangue de Jesus. Pisa na cabeça dele e arranca agora. Arranca das mãos dele que ele estava roubando de você. Toma agora, toma agora. Toma agora o seu casamento. Toma agora a sua saúde. Toma agora a lucidez da sua mente. Toma agora a sua prosperidade financeira. Toma agora a alegria para a sua alma. Toma agora a sua fé que foi roubada. Toma agora. Arranca agora das mãos do inimigo. Show. Pisa, pisa, pisa. Ato profético. Isso é ato profético. Vai arrancando. Arranca das mãos dele. Devolve agora. Tudo que tu roubou agora. Devolve. Devolve a alegria. Devolve a saúde. Devolve a prosperidade. Devolve a unção. Devolve os dons. Devolve o ministério. Solta agora. Larga agora. Tudo que tu estava me roubando. Larga agora. Larga agora.
Fecha sua mão em nome de Jesus. Há uma chave nas suas mãos. Esta chave era a chave que estava na mão do diabo. Esta chave era a chave que o diabo tinha acesso para entrar na sua vida, matar, roubar e destruir você. E você tomou ela das mãos do diabo agora. Agora eu quero que você entregue essa chave nas mãos de Jesus. Entregue essa chave nas mãos de Jesus. Nós entregamos essa chave de autoridade nas tuas mãos, Jesus. Entregamos a chave. Diga as áreas da sua vida que você está entregando essa chave nas mãos de Jesus agora. Nós entregamos a chave do casamento nas tuas mãos para que o Senhor opere no nosso casamento. Nós entregamos a chave da paternidade para que o Senhor opere na vida dos nossos filhos. Nós entregamos a chave do ministério para que o Senhor Jesus opere no nosso ministério. Nós entregamos a chave da nossa saúde para que o Senhor opere no nosso corpo, trazendo saúde, vida e vida em abundância. Nós entregamos a chave das nossas finanças para que o Senhor opere a prosperidade das nossas finanças. E vai entregando essa chave nas mãos de Jesus. Entregue, diga: eu entrego nas tuas mãos, Jesus, para que o Senhor faça a obra da minha vida. Estas chaves são a chave dos dons. Eu entrego esta chave nas tuas mãos, Senhor Jesus, para que o Espírito Santo possa fluir através da minha vida com dons sobrenaturais, dons espirituais. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diga amém. Amém. Amém? Amém. Isso nós não fizemos uma vez só. Amém. Porque esse inimigo vem se arrastando ao longo do tempo da história. E diferente de nós, o diabo tem uma mente privilegiada, porque ele consegue guardar na memória dele cada detalhe. E nós às vezes esquecemos. Temos um tempo de coragem, temos um tempo de ousadia, temos um tempo de fé, um tempo de poder, mas passa um tempo e de repente nós esquecemos dessa palavra, esquecemos disso. Então eu quero que você tenha essa atitude todos os dias. Se em algum momento o inimigo te enganar e tomar chave na sua vida, tomar alguma área da sua vida por território, tá? E ele tomar território na sua vida, ou na vida de alguém da sua família, ou na vida de alguém que você está ganhando para Jesus, se revista do poder, se revista da autoridade que há na palavra de Deus, no nome de Jesus. Calce os seus pés para a guerra. Não tire os calçados. Eu lembro que quando eu estava no exército, quando a gente estava no campo, era preparamento para a guerra. Na preparação para a guerra, a gente não tira os calçados. Você dorme fardado, você dorme de coturno, você dorme com um fuzil nas mãos. E várias noites eu dormi abraçado no meu fuzil, com as munições do lado, preparado para a guerra, de rotina. Depois de uma semana, quando eu tirei o coturno, ninguém aguentava um chulé, né? E assim os outros também. Mas enquanto eu estava lá, no campo da batalha, no campo para a guerra, eu não tirei as botinas. E eu digo para vocês, enquanto você estiver vivendo aqui neste mundo, nós estamos no campo de guerra. Estamos lutando contra o inimigo vencido, mas você não pode descalçar os seus pés. Você precisa descalçar os seus pés somente para entrar na glória de Deus. Amém? Aonde é terra santa, aonde um lugar é imune de demônios, aonde a presença de Deus é manifesta. Por isso Deus diz: Moisés, tira as sandálias dos pés, porque esse lugar é santo. Ali não há demônios. Então você pode entrar de pé descalço na glória, no santo dos santos. Porque ali você não vai pisar nenhum demônio, nenhuma serpente, nenhum escorpião. Ali você vai se render aos pés daquele que é santo. Amém? Mas aqui neste mundo e nas regiões celestiais você vai ter que andar todos os dias calçados na preparação do Evangelho da Paz. Em nome de Jesus. Amém, amados? Essa palavra aí, glória a Deus.